Um tributo a Anísio Teixeira. Eu vou iniciar agradecendo a confreira Leonilda Ivonete Spina, presidente da academia à época, pela minha indicação, e a confreira Maria Lúcia Vitor Barbosa, que analisou e apresentou meu currículo em assembleia, o que me permitiu ser acolhida em 2018 como componente desta academia, sendo-me então atribuída a cadeira 19, cujo patrono é o saudoso educador e escritor Anísio Teixeira. Eu tive como precedentes nessa cadeira o professor e reitor da UEL, José Carlos Pinotti, depois o professor Leonardo Prota, que infelizmente nos deixaram. Tive a honra de conhecê-los de perto, através do meu trabalho na UEL, e de minhas publicações na EduEL, contando com o prefácio do professor Prota para 2 dos meus livros. Portanto, sinto-me duplamente honrada em ocupar essa cadeira, pelos que nela me antecederam e pelo meu patrono. O objeto desta comunicação são alguns aspectos relevantes da vida e da extensa obra de Anísio Spínola Teixeira, seguidos de algumas ideias que ele defendeu e procurou colocar em prática por onde viveu e atuou. São inúmeras as fontes de informações que podemos facilmente acessar sobre esse importante personagem da história da educação brasileira. Uma delas é composta por suas obras, e outra, muito vasta, pelos inúmeros trabalhos que foram escritos sobre ele. Sua vida, suas ideias, suas contribuições para transformar a educação escolar em sua época e a influenciar no que viria a seguir. Só lembrando algumas das suas principais obras: Aspectos Americanos de Educação, em 1928, A Educação e a Crise Brasileira, em 1956, Educação Não é Privilégio, em 1957, Educação é um Direito, 1967, Pequena Introdução à Filosofia da Educação, a Escola Progressiva ou a Transformação da Escola, em 1968, Educação no Brasil, em 69, e alguns livros que eu não consegui localizar a primeira edição: Em Marcha para a Democracia, à Margem dos Estados Unidos, Educação Progressiva, uma Introdução à Filosofia da Educação, Educação e o Mundo Moderno, Ensino Superior no Brasil, Análise e Interpretação de sua Evolução até 1969, Educação para a Democracia, Introdução à Administração Educacional, Educação e Universidade, Só essas informações sobre suas obras já servem para justificar a imensa dificuldade de explorá-las no tempo desta comunicação. Eu tenho um slide aqui que eu gostaria de apresentar, só para mostrar para vocês alguns dos livros de Anísio Teixeira e também alguns dos livros que foram escritos sobre ele. No texto que vai ser colocado no registro da reunião, né, vocês vão encontrar todas as obras com todas as suas, com todos os seus créditos e datas, etc. Outra fonte de informações, como eu já mencionei, é composta pelos inúmeros trabalhos que foram escritos sobre ele, sobre sua vida, suas ideias, suas contribuições para a educação escolar
e para a história e filosofia da educação no Brasil. Quando o nosso orador, confrade Sérgio Gomes, tratou da leitura como um direito na reunião passada, imediatamente associamos com a educação como um direito de todos, como defendeu Anísio Teixeira, pois sabemos que leitura, educação escolar, educação em geral e cidadania são inexoravelmente associadas. Uma experiência familiar nos veio à memória sobre a importância da frequência à escola, como defendida por Anísio Teixeira. Meus pais, Encarnação e Manuel, nascidos no início do século XX, não frequentaram a escola. Foram vítimas da cultura ignorante, atrasada e atroz dos dominantes públicos, impregnados em seus pais pelas condições que viviam. Minha mãe, que eu homenageio hoje, quando buscada pela professora para ir à escola em Agrón, um pueblo de Granada, na Espanha, era escondida debaixo da cama, para não perceberem que havia criança em idade escolar na casa. Aos 7 anos veio para o Brasil e aqui ficou sem frequentar a escola, porque precisava ajudar seus pais na lavoura. Essa ainda é uma situação muito presente entre crianças em nosso país, que não frequentam a escola ou saem cedo da escola porque precisam ajudar os pais no sustento da família. Meu pai, nascido aqui no Brasil, também filho de espanhóis, conseguiu aprender a ler e escrever um pouco, já como adulto, à noite, em sua casa, pela graça de alguém que sabia um pouco e que gostava de ensinar. Favoravelmente, meus pais, pessoas inteligentes, apesar de não escolarizadas, conscientes do prejuízo que tiveram, se esforçaram ao máximo para que seus 5 filhos frequentassem uma boa escola. E quando vieram a Londrina, em 48, colocaram seus filhos já no colégio londrinense e todos estudamos até o 2º grau e depois fizemos um ou mais curso superior. Perceberam eles, vivendo, a importância da escola para a vida dos seus filhos, e a eles a minha eterna gratidão. Mas vejamos quem foi nosso homenageado. Anísio Teixeira nasceu em Caetité, no sertão da Bahia, em julho de 1900, filho de fazendeiro. Teve sólida formação acadêmica junto aos jesuítas, no Instituto São Luís Gonzaga, em Caetité, e no Colégio Antônio Vieira, em Salvador. Tornou-se bacharel em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro, em 22. Em 1924, já era inspetor-geral do ensino na Bahia. Viajou pela Europa em 1925 e pôde observar vários sistemas de ensino da Espanha, Bélgica, Itália e França. Fez também 2 outras viagens aos Estados Unidos entre 1927 e 1929, com o mesmo objetivo. Nos Estados Unidos, conquistou o título de Master of Arts em 1929, pelo Teachers College da Columbia University. Segundo Viana Filho, nos Estados Unidos, conheceu a força da democracia e da liberdade de inteligência que permitiram ampliar suas perspectivas inovadoras no campo educacional. Sobretudo inspirado na filosofia de John Dewey, que foi seu professor. Eu tinha previsto falar um pouco sobre Dewey, mas vai ficar para uma outra oportunidade, porque eu tenho muita coisa para falar de Anísio Teixeira e o nosso tempo é muito curto. Com isso, na década de 1930, difundiu e defendeu os pressupostos do movimento da Escola Nova, denominada por ele depois, preferencialmente, de escola progressiva, que, fundamentada no desenvolvimento do intelecto e na capacidade de julgamento,
mostrava as falhas do processo pedagógico, que se baseava apenas na memorização. Como pedagoga, posso reafirmar que a memorização, como única forma de demonstrar a aprendizagem, apesar de tanta elaboração pedagógica avançada no país e no mundo, mostrando suas limitações, infelizmente ainda está presente em muitos cursos superiores no Brasil e também em muitas escolas de segundo grau, quando voltadas especialmente para o vestibular. Talvez tenha ocorrido isso como resultado da pouca leitura com compreensão e da pouca leitura crítica que assola a nossa educação escolar ainda, como lembrou nosso orador na reunião passada. Anísio Teixeira casou-se em 1932 com Emília Teles Ferreira, com quem teve 4 filhos. Nesse mesmo ano, assinou o Manifesto da Escola Nova no Brasil, como um dos seus participantes, em defesa do ensino público, gratuito, laico e obrigatório. Eu quero mostrar aqui. Opa! Parece que não apareceu essa mensagem, mas tudo bem. Você quer que eu compartilhe daqui? Posso fazer isso? Não, eu tinha uma frase exatamente em defesa do ensino público, gratuito, laico e obrigatório, mas acho que escapou. Tendo sido nomeado diretor de instrução pública do Rio de Janeiro, ele criou nessa função, entre 31 e 35, uma rede municipal de ensino que ia da escola primária à universidade. No entanto, perseguido pela ditadura Vargas, demitiu-se do cargo em 1936 e regressou à Bahia, onde assumiu a pasta da educação em 1947. Esteve à frente do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, INEP, a partir de 1952, valorizando a pesquisa educacional no país, como lembrou o nosso confrade Clodomiro. Com a instauração do governo militar em 1964, deixou o Instituto, que hoje tem seu nome, e foi lecionar em universidades americanas, de onde voltou em 1965 para continuar atuando como membro do Conselho Federal de Educação. Para focalizar cronologicamente o trabalho de Anísio Teixeira, eu vou utilizar o livro Anísio Teixeira, Pensamento e Ação, publicado em 1960. É constituído de um conjunto de capítulos de diversos autores, todos de renome na época, tais como Jaime Abreu, Fernando de Azevedo, Gilberto Freire, Lourenço Filho, Darcy Ribeiro, entre outros. O livro focalizou por diversos aspectos toda a importância da extraordinária contribuição de Anísio Teixeira ao Brasil no terreno da educação e da cultura. E no capítulo escrito por Darcy Ribeiro, encontramos os principais cargos públicos ocupados por Anísio Teixeira até 1960, que foi o ano da publicação dessa obra. Então, ele foi inspetor-geral de ensino de 24 a 25 na Bahia, foi diretor-geral da instrução também na Bahia de 25 a 29, foi catedrático de Filosofia e História da Educação na Escola Normal da capital da Bahia, entre 29 e 31. Elaborou os novos horários e programas para diversas disciplinas das escolas primárias e fundamentais do Estado, em 1930. Foi membro de comissão do então Ministério da Educação e Saúde Pública para a reorganização do ensino secundário no país, em 31. Foi superintendente do Serviço Geral de Inspeção dos Institutos de Ensino Secundário, 1931 e 32. Foi diretor-geral do Departamento de Educação do Distrito Federal,
de 32 a 35, foi reitor da Universidade do Distrito Federal em 35, diretor-geral de Educação e Cultura do Distrito Federal em 35, secretário de Educação e Saúde do Estado da Bahia entre 47 e 51, secretário-geral da Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, desde 1951, foi diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, INEP, de 52 a 64, professor catedrático do Instituto de Educação do Distrito Federal desde 34, professor de Administração Escolar e Educação Comparada desde 57. E aí, com apoio no livro de Geribello é a autora Wanda Pompeu Geribello, publicada em 97, podemos acrescentar mais algumas informações de suas atividades. De 36 a 38, ele traduziu para várias editoras obras de George Wells, Alfred Adler e John Dewey. Mas como essa era uma atividade intelectual perseguida pelo Estado Novo, foi-lhe proibido continuar. Foi nessa época banido da vida pública. Retornou para sua terra natal em Salvador e lá exerceu por quase 10 anos atividade comercial de exportação de minério. Com o término da Segunda Guerra Mundial, organizou-se em Londres a Unesco, sendo Anísio convidado para lá ser conselheiro de educação superior. Em 1946, ele esteve entre Londres e Paris, retomando contatos na Europa e atividades intelectuais. Desligou-se em 1947 do Organismo Cultural das Nações Unidas para aceitar o convite para ser secretário da Educação da Bahia, que exerceu entre 1947 e 51. A partir de 62, atuou como membro do Conselho Federal de Educação. Em 63, proferiu uma série de conferências na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Em janeiro de 64, é convidado para fazer parte de equipe de 12 cérebros mundiais para organizar a Enciclopédia Mundial. Ele dedica-se a apoiar o enriquecimento da bibliografia brasileira e, por intermédio do INEP, adquire das editoras brasileiras milhares de livros para distribuir entre as bibliotecas públicas e privadas de interesse coletivo. Em 1964, aposenta-se da sua cadeira na Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil. A partir deste ano, não ocupa mais qualquer cargo público. No entanto, atua como professor visitante da Universidade da Colômbia, Nova York, e da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Em 1966, foi consultor de educação da Fundação Getúlio Vargas e da Companhia Editora Nacional do Rio de Janeiro. Em 1970, recebeu o título de professor emérito da Universidade do Rio de Janeiro e, por insistência de amigos, no início de 71, candidata-se à vaga de Clementino Fraga, na cadeira 36 da Academia Brasileira de Letras, que não chegou a assumir, porque faleceu em 11 de março de 71, na cidade do Rio de Janeiro. É no livro de Geribello que encontramos a causa da trágica morte de Anísio Teixeira. Após uma conferência na Fundação Getúlio Vargas, foi a uma visita a Aurélio Buarque de Holanda e, na saída, encontrou a morte ao entrar no elevador do edifício Duque de Caxias, na praia de Botafogo, por um defeito na porta, que se abriu sem que a cabina estivesse no nível necessário. O corpo foi encontrado 3 dias depois. Em seu currículo de dar inveja a muitos personagens de nosso tempo presente, além dos livros que já citamos,
Darcy Ribeiro enumera até 1960 22 trabalhos publicados na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos e outras 57 publicações em diferentes revistas, boletins e jornais, acrescidos das palestras em que divulgava e esclarecia suas ideias educacionais. Em Gero Belo, foram compiladas 268 publicações a partir de 1924. Estamos homenageando, portanto, um grande intelectual do século XX, que esteve entre os idealizadores do projeto da Universidade de Brasília, a UNB, da qual veio a ser reitor em 63 e afastado após o golpe militar no ano seguinte. Em 2 de abril de 71, Afrânio Coutinho, em discurso na Academia Brasileira de Letras, em momento de eleição de Antônio Hauais para a cadeira 17, e homenagem a Anísio Teixeira, assim se pronunciou. Anísio Teixeira foi um dos melhores homens que o Brasil produziu em toda a sua história. E só um país profundamente defeituoso em sua formação e em sua vida pública se dá o luxo de colocar à margem homens de sua qualidade. Era uma máquina de pensar. Foi um dos maiores prêmios da minha vida ter sido íntimo e cumpre um dever cívico ao exprimir comoção pela sua morte, porque foi um dos maiores homens públicos que este país já teve. Isso foi publicado na Folha de São Paulo, no dia 3 de abril de 71. Vejamos, então, algumas ideias de Anísio Teixeira. Encontramos em Santos Assunção, pesquisadora na área de Educação Política e Sociedade da Universidade do Contestado Santa Catarina, uma síntese das contribuições de Anísio Teixeira em 5 aspectos ou princípios. Primeiro, a educação como um bem que não poderia ser negado, fazendo parte da formação do ser humano. De fato, um direito e para todos. O segundo, a educação não como um privilégio, mas como um dever e baseada numa consciência fundante. O terceiro, a educação de base geral e humanista. O quarto, a educação pública como máquina que prepara a democracia. O quinto, o professor deve ser capacitado democraticamente. E mais, deve estar em constante recapacitação como algo vital. Para Santos Assunção, Anísio era um sonhador, pensava em educação como um processo capaz de restaurar e quebrar as diferenças tão impregnadas na sociedade de seu tempo. E envolvido no pragmatismo deweyano, achava que a escola poderia ser esse instrumento de quebra das desigualdades sociais. De fato, desde o início de sua vida pública, manifestava sua contrariedade pela educação como um processo exclusivo de formação de uma elite, o que mantinha a grande maioria da população em estado de analfabetismo e ignorância. Em seu livro Educação é um Direito, Anísio Teixeira afirmou: é verdade que a democracia e seus documentos legais sublinhava a liberdade de expressão, de reunião, de organização. Ao lado da liberdade de ir e vir, estas novas liberdades sempre se ergueram como as grandes liberdades da época, mas não se estendiam elas, senão aqueles poucos que formavam a classe ascendente. Todas essas liberdades, dizia ele, estavam, com efeito, subordinadas a uma condição fundamental, a da educação. O homem precisa educar-se, formar a inteligência para poder usar eficazmente as novas liberdades. A inteligência não é algo de nativo, mas de cultivado, de educado, de formado, de novos hábitos que a custo se adquirem e aprendem.
Para Anísio Teixeira, a educação básica não devia ficar restrito apenas à alfabetização mecânica das 3 técnicas básicas da vida civilizada: ler, escrever e contar. É preciso, através da educação, formar nos alunos competências em relação à ação, aos hábitos de sociabilidade, à arte, trabalho, reflexão e sensibilidade de consciência em relação aos direitos e deveres seus e dos outros. Sobre a escola primária, em outro texto, Anísio Teixeira defendeu que a escola deverá, assim, organizar-se para dar ao aluno, nos 4 anos do seu curso atual e nos 6 anos a que se deve estender, uma educação ambiciosamente integrada e integradora. Para tanto, precisa primeiro de tempo para se fazer uma escola de formação de hábitos e não de adestramento para passar em exames, e de hábitos de vida, de comportamento, de trabalho, de julgamento moral e intelectual. Nessa linha de pensamento, apresentava as características da escola progressiva, explicada como mais que apenas nova. Uma escola que se destinaria a ser uma civilização, que se destinaria a ser de uma civilização em mudança permanente, conforme Kilpatrick. Porque assim como a civilização seria trabalhada pelos instrumentos de uma ciência que ininterruptamente se refaz. Para isso, propunha 2 condições para alterar profundamente o conceito da velha escola tradicional. Precisamos preparar o homem para indagar e resolver por si os seus problemas. E temos que construir nossa escola não como preparação para um futuro conhecido, mas para um futuro rigorosamente imprevisível. Meus caros, na impossibilidade de lembrar e detalhar todas as suas ideias educacionais, apresentamos a síntese que ele mesmo propôs de sua reflexão sobre a criança e o programa de estudo na Escola Nova / Progressiva. A escola deve ter por centro a criança e não os interesses e a ciência dos adultos. O programa escolar deve ser organizado em atividades, unidades de trabalho ou projetos, e não em matérias escolares. O ensino deve ser feito em torno da intenção de aprender da criança e não da intenção de ensinar do professor. A criança na escola é um ser que age com toda a sua personalidade e não uma inteligência pura, interessada em estudar matemática ou gramática. Os seus interesses ou propósitos governam a escolha das atividades em função do seu desenvolvimento futuro. Essas atividades devem ter semelhança, devem ser reais e ter semelhança com a vida prática. Tudo isso por quê? Porque a finalidade da educação se confunde com a finalidade da vida. Ao finalizar sua obra, Pequena Introdução à Filosofia da Educação, de 68, após delinear seu pensamento sobre a escola, a educação e a filosofia, afirma que se a filosofia é a indagação da atitude que devemos tomar diante das incertezas e conflitos da vida, filosofia é realmente, como queriam os antigos, a mestra da vida. É exatamente porque há dúvidas, incertezas e perplexidades que temos necessidade de uma filosofia. À medida que se alargam os problemas comuns, mais vivamente sentida será a falta de uma filosofia que nos dê um programa de ação e de conduta, ou seja, uma interpretação harmoniosa da vida e de suas perplexidades. O professor de hoje, escreveu Anísio, tem de ser um estudioso dos mais embaraçosos problemas modernos. Tem de ser estudioso da civilização, da sociedade
e tem que ser estudioso do homem. Em síntese, tem que ser um filósofo. A simples indicação desses problemas demonstra que o educador não pode ser equiparado a nenhum técnico. Ao lado da informação e da técnica, deve possuir uma clara filosofia da vida humana e uma visão delicada e aguda da natureza do homem. Realmente, Anísio Teixeira foi um sonhador, um idealizador, um pensador de grande valor, que defendia uma sociedade democrática e uma escola progressiva. Nem por tudo isso deixou de ser contestado, criticado, julgado, carimbado, classificado de diversas formas. Anísio Teixeira incomodou muita gente. Em sua trajetória profissional, foi sendo alvo de manifestações contundentes, na maioria das vezes políticas, que o retiravam dos cargos que ocupava. Passados os tempos mais conturbados no país, e mesmo após sua morte, muitos intelectuais se debruçaram sobre seus escritos e registros de suas ações para analisá-los criticamente e sob diversos olhares ou enfoques, tais como históricos, políticos, ideológicos, epistemológicos, legais, etc. Tais análises podem ser temas para outras palestras, por especialistas das áreas. Preferimos aqui exaltar o homem público, idealista, que mesmo em meio a um cenário problemático da crise educacional no país, dedicou sua vida para mostrar a necessidade de escolas para todos, democráticas, desafiadoras da inteligência humana, que ajudaria a construir, quem sabe, uma nova sociedade também democrática. Muito obrigada. Parabéns, Neuzi. Excelente exposição. E isso só confirma que, diante dos nossos problemas, das demandas educacionais que ainda temos, o Anísio Teixeira continua nosso contemporâneo, né?